Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tem aliviado, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ó homens, até quando tomareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscai a mentira? Sabeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhe há fartura no cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um domingo, Senhor, pela saúde, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, Senhor, por cada um de nós, por cada um familiar. O Senhor tem cuidado, Senhor. Pedimos que essa noite em especial, Senhor, o Senhor venha estar presente, Senhor, em nosso culto, e que o Senhor esteja em cada casa, cada lar, Senhor. Que esteja nesse momento, Senhor, abençoando, Senhor, a todos nós, ao pastor e à nossa igreja, Senhor. De toda a igreja em toda a face da terra. Nos abençoe, Senhor. E que mediante, Senhor, as nossas dificuldades, Senhor, o Senhor possa estar, que esse culto possa estar agradando a Ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, agradecemos por tudo, Senhor. Mesmo que nesse momento, Senhor, nossa comunhão esteja um afastado do outro, Senhor, estamos todos unidos em espírito e em verdade em Seu nome. Clamamos a Ti e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao reverendo Onofre, que dará seguimento. Boa noite. Amém, presbítero Omar. Deus continue abençoando você, a sua família. Neste momento, queridos, nós vamos ouvir
uns cânticos de adoração ao nosso Deus, quero convidar a Lore e o João Marcos, que estarão nos conduzindo nesse período de louvor. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos cantar alguns hinos de louvor ao nosso Deus e é privilégio nosso. Nos trazendo uma recordação de uma boa influência que a Bíblia nos traz é o livro de Esther. Esther foi uma mulher que ela influenciou não só um rei, mas toda uma nação. Que sejamos assim. E lembremos que o Deus de Esther é o nosso Deus. E que nós tenhamos a capacidade de influenciar vidas para que não só famílias, mas que gerações transformem em gratidão e louvor ao nosso Criador. Assim, nós vamos cantar para a glória dele. Tua é a glória. Deus tem nos dado tamanha graça e, apesar de todas as tribulações que Ele tem dito, não temas. E é isso que essa canção vai falar. Não tenha sobre ti. Um só cuidado, porque quem cuida de nós é o nosso Deus. Mesmo que pensamos nós que estamos providenciando sobre as nossas vidas, quem nos rege é o Senhor Criador. É aquele que por uma palavra diz, haja luz, e a luz fez. E é Ele que tem cuidado de nós, queridos. Amém. Não
Amém, Glória e João Marcos. Deus continue usando vocês, queridos. E agora, queridas e queridos, vamos para mais uma homenagem às mães. A tia Del preparou com todo carinho uma homenagem para vocês. E criançada, ouça bem essa homenagem que a tia Del vai fazer agora para as mamães de vocês, tá bom? Boa noite, igreja. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães e nós vamos ver o que tem dentro dessa caixa. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É dois, três e achei! O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É dois, três O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? Dois, três Parabéns, mamãe. O seu melhor presente está aí, em casa, com você, seu filho. Amém, tia Del. Que Deus continue abençoando você, sua vida como mãe, sua vida profissional, como serva de Deus, e que Deus abençoe você e todas as mamães. Parabéns a vocês. Mas mais do que parabéns, minhas queridas, eu quero falar hoje sobre a importância de vocês deixarem um legado para os filhos de vocês. Um legado de mulher de Deus, de mulher santa, com conduta santa no lar e aonde quer que vá, que a luz de vocês possa brilhar, para que os filhos vejam o exemplo de vocês e possam aprender com isso. Eu quero falar sobre isso, sobre esse legado, essa importância desse legado, e eu quero refletir com vocês na vida de duas mulheres da Bíblia que se chamam Lóide e Eunice. E para isso nós vamos ler um texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e capítulo 3, versículos 4 e 5. 1,5 diz o seguinte, Paulo falando para Timóteo: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. E no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, está escrito: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio
para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sim, Jesus, nos abençoe neste momento. Peço o teu auxílio, a tua bênção para mim, para todos que estarão ouvindo esta reflexão, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Minhas queridas mamães, eu posso dizer que sou um filho privilegiado. Os meus pais, presbiterianos, eles desde pequenininhas me levavam para a igreja, para a escola dominical, para os cultos. Tínhamos o nosso cultinho doméstico. Eu me lembro muito bem, eles me ensinando os princípios da palavra de Deus, me ensinando a ler a Bíblia. E isso fez a diferença na minha vida. Eu, no meu período de adolescência, eu me afastei do Senhor, mas eu não consegui sentir-me satisfeito, ter prazer com as noitadas, com as farras, porque a minha mente, a minha cabeça estava repleta dos princípios de Deus que tinha aprendido com meus pais, primeiro pelo exemplo deles, que de fato eram crentes, me ensinaram com exemplo, e depois com os ensinamentos que eles me deram. E eu apliquei esses mesmos princípios na vida dos meus filhos. Eu fui abençoado porque a Del, sempre mais preocupada do que eu com a educação dos nossos filhos nessa área, na área espiritual, sempre orando com eles, levando à igreja, dirigindo os cultinhos nos lares, sempre preocupada com essa questão. E assim eles cresceram. E são hoje o que vocês mesmos podem presenciar, mostrando que de fato funciona. Quando nós somos de fato, damos o nosso exemplo, nos esforçamos para ensinar os nossos filhos nesta área espiritual, nós sempre temos bons resultados. Eu quero falar um pouco sobre esse texto que nós lemos, sobre o contexto, porque nesse contexto aqui, queridas mães, Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele chega até uma cidadezinha chamada Listra, e lá ele encontra uma família que o impressiona bastante. É uma senhora chamada Lloyd, com uma filha chamada Eunice, que tinha um esposo grego que talvez não era crente, e o seu filho Timóteo, filho de Eunice, um garoto de uns 13 anos. Eles impressionaram Paulo porque era uma família íntegra, crente, temente a Deus. Nessa época só existia o Velho Testamento, mas elas eram aplicadas nos princípios de Deus. Lloyd, em primeiro lugar, passou todos os princípios, a sua integridade, para Eunice, que por sua vez estava passando para Timóteo. Quando Paulo pregou a elas o Senhor Jesus, elas imediatamente identificaram que ele era o Messias, porque o Velho Testamento fala, não é, da vinda do Messias, e elas aguardavam o Messias, e identificaram imediatamente que Jesus era o Messias e o aceitou. Após 6 anos, na segunda viagem missionária de Paulo, ele volta a Listra. Isso está registrado em Atos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Vou ler para vocês. Diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Veja bem, ele chegou nesta cidade e agora encontra um rapaz, uns 18 anos, 19 anos, que era praticamente um pastor. Diz aqui que todos davam bom testemunho dele, ele já certamente era um pregador do Senhor, e Paulo não pensou 2 vezes. Pegou esse rapaz e fez o co-pastor, o seu pastor auxiliar. E a partir daí, queridas, Timóteo se tornou um grande homem de Deus, ao lado ali de Paulo, dirigiu várias igrejas e pregou a muita gente, defendeu a fé, e foi bênçãos, é um dos grandes homens, graças à sua vó Lloyd e à sua mãe Eunice, que não mediram esforços para ensinar o seu filho, não só com a experiência, mas com a experiência de vida, mas com a sua própria vida.
Baseado nessa pequena narrativa, eu quero falar com vocês hoje sobre o legado de Lloyd e Eunice. Qual foi o legado que Lloyd e Eunice deixou não só para Timóteo, mas para todos nós? O primeiro legado é o exemplo. Sim, porque para elas ensinar Timóteo de uma forma adequada, de uma forma coerente, primeiro elas tinham que ser. Só podemos ensinar algo a alguém se nós formos. Caso contrário, estaremos sendo hipócritas, ensinando uma coisa que nós não somos, mas de fato elas eram. E a primeira coisa, o primeiro legado delas é o exemplo. E o versículo 5 do capítulo 1 fala exatamente sobre isso. Observem: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Pela recordação que guardo da tua fé, da fé sem fingimento, fé verdadeira, fé da fidelidade que habitou primeiro em sua avó Lloyd, que passou para sua mãe e que sua mãe passou para você, Timóteo. Então elas ensinavam com um exemplo em primeiro lugar, porque elas tinham uma fé verdadeira, eram fiéis ao Senhor. Lá em Provérbios 22, no versículo 6, mamães, não está escrito, veja bem, não está escrito, ensina a criança o caminho em que deve andar, mas está escrito, ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque se nós falarmos o caminho, nós estamos apontando, o caminho é aquele lá, segue. Mas quando nós falamos no caminho é porque nós nos incluímos, nós estamos nesse caminho. Então você está no caminho e traz o seu filho para o caminho, vocês caminham junto, ensina a criança no caminho. Primeiro tem que ser. E aí eu pergunto, você tem ensinado o seu filho com o seu exemplo de vida de mulher comprometida com a obra de Deus, com a igreja, comprometida com a oração, com a leitura da palavra de Deus, com uma vida no lar que dá bom testemunho em todas as atitudes? Ele tem visto isso em você para ele imitar e para ele aprender? A igreja precisa de mulheres como Eunice, mães, que sejam exemplo de fé e que amem a palavra de Deus. E não era fácil ter fé, ser crente no período de Lloyd e Eunice. Sabe por quê? Porque elas viveram no período do imperador Nero, o terrível, o cruel, que matava todos os crentes que não negassem Jesus, que não negassem a sua fé. Mas apesar de todas as provações, elas mantiveram a fé firme, sem fingimento, e Timóteo pôde aprender com a fé delas. Veja alguns exemplos de Eunice. Primeiro ela é, depois ela faz. Primeiro ela demonstra, depois ela ensina, ou seja, ela é de fato, ela demonstra isso sem nenhum esforço, porque ela é, e depois ela faz, ela age, ela toma atitude e ela ensina, porque ela tem autoridade para ensinar os seus filhos, porque de fato ele via nela toda a sua conduta, toda a sua postura. Como o exemplo da mãe influencia no comportamento dos filhos, porque é isso que fala mais alto. O filho é inteligente, é esperto, ele conhece e ele imita, ele gosta de imitar a mãe. Se você diz palavras edificantes no seu lar, tem posturas edificantes, ele também terá. Mas se você disser palavras torpes, coisas que entristecem o Espírito Santo, desagrada a Deus, não espere que ele tome outra atitude a não ser essa, porque ele vai fazer a mesma coisa, porque obviamente que ele vai imitar você em tudo. É por isso a importância de ser antes de fazer. E se o primeiro legado, queridas, é o exemplo, o segundo, obviamente, é o ensino, porque primeiro depois vem o ensino prático e teórico. E é exatamente isso que nós vimos no capítulo 3, no versículo 14 e 15, ou seja, o ensinamento. Veja, vamos ler novamente esses versículos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha Paulo reconhecendo aqui o ensinamento dessas duas mulheres, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Minhas queridas,
é muito. Ou seja, o mundo está ensinando os nossos filhos. São muitos ensinamentos. A televisão está ensinando os nossos filhos, a rua está ensinando os nossos filhos, o celular está ensinando os nossos filhos. E como, o celular está ensinando nossos filhos? Alguns passam o dia todo de frente da telinha. Os colegas da escola estão ensinando os nossos filhos. Eles estão expostos a muitos mestres, a muitas influências. E eu pergunto a você, você está ciente disso? Ou seja, de que os nossos filhos estão recebendo um turbilhão de informações, de ensinamentos, de princípios, e que na maioria das vezes eles não têm nada a ver com os princípios da palavra de Deus, da Bíblia. E aí cabe você administrar isso, como mulher sábia que edifica o lar, para você direcionar o seu filho para os princípios do Senhor, da palavra do Senhor, mostrar para ele que o mais importante, que a verdade de vida, de postura, de conduta, é os princípios bíblicos, e não aquela coiserada, aquela enxurrada de informações que ele recebe. E Eunice ensinou Timóteo para a salvação, mamães. Ela focou, ela priorizou a salvação. Ela percebeu que o seu filho mais precisava, o que mais importava na vida dele era a salvação. A maior necessidade dos nossos filhos não é o sucesso, é a salvação. Não quero criar filhos para serem famosos, eu quero criar filhos para serem filhos de Deus. Isso é que é o mais importante. Hoje o sonho de muitos pais é que o filho seja grande, é que os filhos sejam famosos e que tenham vários títulos e que tenham vários diplomas, e na maioria das vezes não se preocupam com a educação espiritual dos filhos, em direcionar os filhos para os princípios bíblicos, direcionar os filhos para Deus, direcionar os filhos para a salvação. Mamãe, invista na educação espiritual dos seus filhos. Mas o que Eunice deixou a Timóteo de concreto? O que foi que ela deixou de concreto para Timóteo? Ora, Timóteo tornou-se um pastor de alma, um homem poderoso nas mãos de Deus, obediente a Deus e às autoridades, dedicado, disciplinado, tinha uma vida santa e fiel, amava e era sincero para com todos. Tem algo que agrade mais uma mãe do que isto? Do que um filho que é um cidadão da terra e um cidadão dos céus? Alguém que teme a Deus, que busca a Deus, que é bênção no trabalho, que é bênção na igreja, que é motivo de orgulho para todos e para a sua família. Não existe presente maior do que esse. Nada, de que adianta o nosso filho ter tanto diploma, tantos nomes, ser tão grande e vir perder a sua alma? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então precisamos focar, precisamos direcionar os nossos filhos para os caminhos do Senhor, e o resto o Senhor faz. Ele abençoa, Ele traz paz, Ele traz felicidade, segurança aos nossos filhos. Só Ele pode trazer tudo que os nossos filhos precisam. Tudo mais é ilusão, e sem o cuidado dele, sem a proteção, não vai levar a lugar algum, não vai adiantar. Por isso, mamãe, eu quis deixar essa palavra para você, porque eu sei o quanto você ama o seu filho, os seus filhos, são preciosidades para você. E sei também o que de melhor você pode dar para o seu filho. O que de melhor você pode dar para o seu filho, a maior riqueza você tem, está à disposição sua. Porque às vezes a gente fica preocupado, o que eu vou deixar, qual a herança? Essa é a maior riqueza, essa é a maior herança, um exemplo de vida. Primeiro devemos ser de fato, porque senão não vai adiantar. Primeiro somos comprometidos com a casa de Deus, comprometidos com a obra de Deus no geral, e aí sim podemos passar para os nossos filhos de uma forma prática, fazendo e ensinando. Quero fazer uma oração agora para todas as mamães, mais uma vez, para que vocês possam colocar tudo isso em prática e que Deus possa abençoá-las. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra, pela oportunidade de fazermos essa reflexão.
Ó Deus, e obrigado porque nós podemos aprender com os personagens bíblicos, foi para isso que eles estão ali, que o Senhor deixou registrado estas passagens, esses episódios, para que nós aprendêssemos hoje, nos nossos dias, e pudéssemos aplicar. Que as mamães possam aprender com Lloyd e Eunice, e que nós possamos aprender com Timóteo, nós como filhos possamos aprender como Timóteo, e aproveitar todo esse ensinamento de vida, de prática dos nossos pais, das nossas mães, para podermos colocar em ação. Que o Senhor nos abençoe todas as mamães, dando elas condições em todas as áreas para criar os seus filhos com dignidade e principalmente na presença do Senhor. Amém, 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 irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, vamos então para os avisos nesse momento. Eu não sei se vocês já viram o culto dos jovens que eles realizaram no sábado, que ficou uma bênção. Se você ainda não viu, vá lá, não perca. Realmente foi maravilhoso esse culto. E nós continuamos com a nossa programação online, normalmente, não temos muita novidade nessa área. E quero lembrar vocês que a nossa irmã Alessandra, ela é coordenadora do GOL, ela e o irmão Tiago. Então, durante essa semana, agende um culto na sua casa. Nós estamos fazendo culto em várias casas para a gente interagir, fazer uma visita, né, nem que seja online, na casa do irmão. Ali você apenas lê um texto, faz uma oração ali com a família, cante uma música, uma coisa tranquila, e aí a gente passa para todo o grupo, para todos verem vocês ali. É como se toda a igreja estivesse visitando vocês. É bem gostoso, bem agradável. Eu não sei se nessa sexta-feira já está marcado em algum lá, mas nós vamos checar isso aí durante a semana e a gente coloca no grupo a casa que vai ser, né? Vai ser a partir de que casa, para que todos possam participar. Que Deus continue nos abençoando e que tenhamos uma semana de bênçãos. Amém? Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim.
te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe.